Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. Hoje terá a mensagem do coração de Deus e mais tarde o versículo do dia. Quero compartilhar com vocês essa mensagem que se encontra aqui em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ver aqui Elcana, né? Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. A Penina, ela podia dar filho a Elcana e a Ana, ela não podia porque ela era estéril. E nós vamos ver aqui o quanto ela sofreu por ter essa esterilidade na vida dela, né? O quanto ela vivia oprimida, né, e zombada por aquela que podia, que tinha e fazer questão de expor que ela tinha e ela não tinha. Então nós vamos ver aqui um psicológico que estava totalmente abalado, totalmente frágil, né? Onde estava cativa, dominada pela situação, pelo inimigo. O inimigo sabia o ponto fraco dela, então por isso era todo dia a mesma coisa, tocava sempre naquela ferida e ela reagia sempre da mesma forma, como o inimigo que já esperava as reações dela dessa forma. Então ela andava conforme as situações envolvia ela, né? E Elcana amava ela. E quando ele oferecia sacrifício anual, todos os anos, ele oferecia para os filhos, para a Penina, mas para Ana, porção dupla, né? Então, aqui vamos ver aqui o quanto o Senhor já estava trabalhando, né? Porque aqui mostra que o coração, quando está envolvido, né, com as coisas terrenas, com as coisas que vivem, né, por vista, acaba dominando, acaba fazendo a gente andar conforme a situação está ali exigindo. Por quê? Porque não tem fé, não tem a palavra de Deus que é a nossa estrutura. Então, para você ver como que é, né, a gente sem a palavra, a gente fica sendo dominada pelas situações, mas quando a gente assume a palavra de Deus, a gente passa a liderar, a não aceitar, repreender o mal, exercer os nossos direitos que temos através da palavra. Então, vamos ler para não ficar aqui nas minhas palavras. Ela vem mencionando assim, deixa eu colocar mais perto, aqui assim, deixa eu ver, não sei, aqui está mais claro, né? E vem dizendo assim: todos os anos, Elcana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifício a ele. Neste tempo, os sacerdotes do Senhor era Ofni e Finéia, um dos filhos de Eli, né? Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava a porção de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque amava, apesar do Senhor não ter dado filho. Então, a Ana tinha um amor, né, do Elcana. E ele não estava se importando porque ela não podia ter filho, mas toda mulher, ela quer gerar, ela quer ter filhos. Ele já tinha, então ele estava satisfeito, mas ela não. Ela queria gerar, ela queria ter o dela, segurar nos braços dela. Mas não foi a culpa dela por ela não poder dar filho a ele. Ela já era estéril, né? E nós sabemos que a esterilidade, perante a medicina, né, os olhos naturais, ela ela não tem jeito. Mas, para nós que cremos, que somos do Senhor, conhecemos a palavra, sabemos que o nosso Deus tem poder para mudar todas as coisas. Porque a Bíblia diz que mandou, tudo passou a existir. Então, é através da palavra de Deus que tudo vai passar a existir quando nós assim cremos e agimos pela fé. Então, aqui, né, era algo que era impossível para ela. Ela não podia. Mas nós que temos a Deus, a gente devemos ir em oração crendo, mostrando a esterilidade, mostrando aonde há dificuldade, aonde não está tendo fertilidade, e Deus vai ali com a mão dele forte operar, fazer com que venha frutificar e assim o nome dele ser glorificado. Então, aqui vamos ver que a sua rival a provocava, zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filho, é verdade. A rival, aquela que tem inveja, aquela que não tem paz, aquela que está mais preocupada com a vida do outro do que com a própria vida, porque ela tinha os filhos para cuidar, a casa, e deveria de estar ali agora focado nos seus afazeres, mas não, ela estava focada na vida da Ana, estava perseguindo a Ana, estava zombando ela e estava oprimindo ela, né? Então ela ficava provocando, sabe aquelas brigas de criança? Você tem
eu tenho, você não tem, é dessa mesma forma ela fazia. Então ela estava ali, ó, na infantilidade ainda, ela não tinha crescido, amadurecido. Então ela estava agindo como criança, né? E nós vamos ver aqui que Ana também estava aparecendo como uma criança. Por quê? Porque ela estava aceitando essas provocações, pois os amadurecidos, ela olha para essa infantilidade, para essas provocações, né? A gente vê que é perda de tempo. E a gente também só vai entender isso quando a gente passa por esse momento, esse período, esse processo, que é tempo, é um desgaste que vai gerar para nós, sem necessidade, né? Quando a gente começa a amadurecer, crescer no conhecimento, no entendimento, a gente vê, nossa, como eu fui cativa durante algum tempo nessa área, nessa situação, o inimigo dominava, né? E queria extrair de mim e conseguia. Mas quando a gente vai vivenciando aquele processo, Deus vai curando, vai tratando, e aonde mais era atacada, aonde mais era oprimida, foi curada. Então ali já é uma área onde o inimigo não vai conseguir mais as reações, não vai conseguir mais oprimir, zombar. Isso já não vai fazer efeito porque está saindo de um ouvido e indo para o outro. Por quê? Porque nós entendemos que os fracos, eles atacam, eles trabalham contra. E os fortes não. Os fortes estão orando. Os fortes creem em Deus. Deixa a justiça nas mãos de Deus. Os fortes não vão ficar cutucando, né? Vai deixar para o Todo-Poderoso dar a resposta. Sabe por quê? Porque é você estar no Espírito e deixar o inimigo tirar você do Espírito, dos propósitos de Deus. Então, quando nós aprendemos isso, a gente fica em paz. É verdade, porque essa batalha é espiritual. Quem gosta de atacar com palavras é o inimigo. O inimigo gosta de trabalhar, né? Mas a gente só dá o que tem. Então, se você tem paz, você vai manter a paz. A Penina não tinha paz, por isso que ela estava querendo roubar a paz de Ana. E esse caso aqui não é diferente nos dias de hoje, não. O que está escrito aqui é que muitos vivenciam, mas você pode mudar a sua história quando você entende que é perda de tempo você dar atenção ao inimigo. Porque de bem de você estar focando nas coisas do alto, nas coisas que traz edificação, você está emprestando sua mente para o inimigo, está dando a sua atenção para ele. Então, quando você age dessa forma, né, o inimigo não vai mais conseguir neutralizar você nessa área. Então, todo dia era a mesma coisa, essa zombaria do inimigo, porque a brecha era ali, aquela área onde ele conseguia entrar, né? Então, ele permanecia ali, escravizando a mente dela, o psicológico dela. Dessa forma, ela vivia oprimida e não queria nem se alimentar. E quando a Eucana falava, o que está acontecendo, Ana? Por que você está assim? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, eu não estou me importando que você não tem filho, Ana. Eu estou aqui, cadê sua alegria? Anos e anos assim, nesse sofrimento, nessa tristeza, né? E não vai adiantar nada. Então nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar, destruir. O inimigo, ele consegue deixar, vai aos pouquinhos no sofrimento, matando, destruindo a pessoa. Ela já não comia, vivia triste, então virou uma opressão, uma depressão, né? Onde ninguém do ambiente podia mudar ela. No caso, quem olhava ela com bons olhos, queria o bem para ela, não conseguia mudar, estando do lado dela, porque era de ordem espiritual. Somente ela podia mudar quando ela decidisse a deixar para trás, né, o que o inimigo está querendo extrair dela. Ou seja, ela tinha que avançar para o que está diante dela, porque a palavra de Deus está ali, dando total liberdade a ela de não aceitar e de viver a felicidade, de viver a paz. Se permanecermos verdadeiramente no Senhor, na palavra dele, seremos discípulos do Senhor. Então, a Ana, ela já estava dominada, mas a decisão era dela, porque costumo dizer que a interação tem que ser nossa para com o Senhor, porque se eu não abrir a boca, se eu não expressar para Deus o que eu quero, como que ele vai agir? Não, é claro que ele sonda as mentes e corações, mas Deus quer essa interação. Ele quer que você se expresse. Por isso que ele disse, vinde a mim, vocês todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
pede-me que te darei, as nações por herança, pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra, que pede, se lhe é dado. Então, nós sabemos que o ir, né, a ação de se levantar, de se erguer de encontro do Senhor é nossa. E dispor para Ele, né, a situação, o problema, para que Ele venha intervir, para que Ele venha tomar sua peleja para si e guerrear. Né? Então, a Ana não tinha entregue totalmente para Deus o seu problema, porque era algo conflitante que estava dentro dela, que tinha que ser resolvido. Mas ela ainda não tinha entregue para o Senhor verdadeiramente. Né? Então, isso ficava imperando ali anos e anos. Né? Anos e anos. Então, enquanto estiver ali se conformando, não estando ali, como é que se diz? Enquanto não sair do comodismo, né? Você não agir a fé, você ficar aceitando o que está acontecendo, achar que é normal, vai continuar ali. Mas quando você se revolta contra esse problema, você não está aceitando, porque você sabe que a palavra diz que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, tem poder de operar. Então aí você agindo dessa forma, como Gideão, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, nossos pais falavam do Senhor, das maravilhas do Senhor, e a gente vivendo nessa desgraça, vivendo nessa situação, cadê esse Deus que não estou contemplando, que eu não estou vendo, só ouvi falar? Ou seja, no mundo espiritual ela tinha que mostrar essa revolta, né? Ela tinha que mostrar que ela não estava aceitando. Mas, por enquanto, ela ainda estava aguentando. Não tem quando a pessoa vai para o Senhor, vai na casa do Senhor, ouve a palavra e ali a palavra está diante dela e ela tem que fazer uma escolha entre o bem e o mal, ou seja, entre a vida e a morte. Ela não quer a vida ainda porque ela não quer negar a si mesma. Então, ela quer continuar ainda com a dor, com o sofrimento, porque ela não quer negar a si mesma. Então, ela não aceita o Senhor. Ou seja, eu ainda vou aguentar mais um pouquinho. Quando eu não aguentar, aí eu venho de novo aqui e aceito o Senhor, porque aí já eu não vou conseguir. Mas, por enquanto, dá para levar, Senhor, essa dor, esse sofrimento. Então, é dessa forma. A Ana estava assim, ainda dá para aguentar. Então, depois que ela resolver mesmo fazer aquela oração sincera, se derramar perante o Senhor, de não aceitar, de fazer um voto no altar do Senhor, aí a vida dela ia mudar. Então, enquanto não se revoltar contra o problema, a vida vai ficar levando a pessoa. Ela vai ficar igual a onda do mar, que gira de um lado para lá, pro lado. Então, o que acontece? De certa forma, essa penina aí, ela estava ajudando, porque se ela era estéril, né, o poder de Deus tinha que se manifestar. E quem estava provocando, quem estava dentro da casa, era a penina. Então, a fé tinha que ser provocada ali, né? Ela tinha que sair do comodismo. Então, o espinho estava ali, o incômodo estava ali, para que ela viesse a agir a fé, para que ela viesse a sair do comodismo e começar a agir a palavra, sair do natural para ir para o sobrenatural, agir a fé, né? Então, foi válido esse processo que Deus até usou a penina para poder estimular, para despertar a Ana a sair, né, do natural, de não aceitar, porque Deus tinha uma obra a fazer na vida dela, Deus tinha propósito nessa esterilidade dela, né? Então, com isso, Ele vai usar, né, as pessoas mais próximas vão usar a inveja, vão fazer com que tudo venha beneficiar os propósitos de Deus, embora não entendemos na hora, mas depois, durante o processo, no decorrer do processo, a gente vai compreendendo que Deus quer que a gente continue marchando e não parados, porque os problemas e a adversidade vêm para nos estimular, nos fazer andar, porque se você não tiver combustível para que o seu carro ande, ele não vai andar, mas se ele tiver combustível, ele vai andar. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, você não vai funcionar, você não vai andar, você vai ficar neutralizada, parada. E os problemas vai vindo e você tem que se curvar, e você tem que buscar Deus, tem que mostrar sua dependência, porque se nada aconteceu no natural, Deus quer que você haja no espiritual, que você saia do raso, que você venha pro fundo, você venha, né, estar ali enraizado. É verdade, firmado sobre a rocha. Não dá para ficar construindo uma intimidade sobre a areia.
tem que ter fundamento, tem que ter base, tem que ter estrutura, porque o dia mal chega a todo instante. Se você não tiver alicerçado, com o seu coração enraizado, firmado, você não vai ficar de pé. E o que Deus quer é que você fique de pé, que você vença cada obstáculo que vem surgindo no decorrer da caminhada com Cristo. Não é verdade? Então essa rival estava zombando. O que a gente não tem, muitas vezes, é passado na nossa cara, no sentido do que ela conquistou. Pois é, a Penina tinha conquistado o filho, mas a Ana não tinha. Então, muitas vezes, né, as pessoas vão falar, a sua esterilidade é porque você está no erro, está no pecado, você não é de Deus. Por isso está vivendo assim, atormentada, aflita, angustiada. Ou seja, vai continuar porque está desagradando a Deus. O caso da Ana não era desagrado de Deus, que ela estava desagradando a Deus. Mas o que estava na vida dela, a esterilidade, que era propósito de Deus, que era para glorificar o Senhor, porque Deus não tinha qualquer coisa para Ana. Deus tinha um filho que seria juiz, né, profeta do Senhor. Então, não foi algo comum. Deus, ele estava ali para trabalhar e fazer o melhor. Ele queria que ela tivesse um filho diferente, não qualquer filho, né? Então, ele teria propósito. Então, foi na dor que ia nascer um homem de Deus, né? Queria estar ali fazendo a vontade de Deus. Foi na dor essa promessa, foi na dor que ela entendeu que foi o propósito de Deus que estava para nascer. Por isso dessa dor, por isso desse sofrimento, por isso que ela ainda estava ali, ó, gerando com dor, com sofrimento, com humilhação, né? Então, muitas pessoas hoje, elas têm condições. Todo mundo hoje pode fazer uma faculdade, ter uma boa casa, se trabalhar, se esforçar, mas as pessoas não vão ficar, muitas vezes, com inveja do que você tem, mas ela vai ficar com inveja do que você é, com inveja da luz que está na tua vida, da presença de Deus que está na tua vida, que faz toda a diferença. Então, é o brilho, né? É o que não dá para imitar, é o que não dá para ser. Então, ela vai tentar fazer de tudo para ser, imitar e não consegue. Então, isso vai gerar uma raiva, uma revolta, sem você ter feito nada para ela. E com isso, criou inimizade. A inveja não deixa enxergar com bons olhos, enxergar que você é a luz. E dessa forma, a situação ali já está armada, porque a inveja entrou, se instalou e mudou tudo. E por isso está vendo essas guerrinhas, né? Essa quebra de braço física que não é de Deus, né? Mas, quando a gente entende isso, a gente vê que é de ordem espiritual. Não é verdade? Porque é o inimigo que não gosta da luz, da presença que há na nossa vida. Não é verdade? Mas vamos ver aqui que todos os anos era a mesma coisa. Todos os anos pode ter sido a mesma coisa, mas tudo pode ser mudado através da oração. Porque quando ela assumiu ali a sua posição, quando a Ana começou a orar, tudo mudou. Porque quem muda é Deus, quem opera é Deus, o poder é de Deus. Mas ela se propôs a se colocar de joelho no mundo espiritual. Ela se propôs, né, a expressar para Deus e levar para Deus o impossível. E agora Deus assumiu o controle e disse: agora sim, você me orou de coração, você fez um voto a mim. E era esse tempo todo que eu queria que você fizesse, né? Mas você estava tão focada no problema, a dor tinha tomado tanto você, que você não estava raciocinando, não estava vendo uma luz no fim do túnel, porque você estava ali neutralizada, você estava ali incrédula. Pois é, o tempo passava, o ano passava, você contemplava a vitória da Penina e a sua nada, porque estava no natural, né? Todo dia era a mesma coisa. Então, quem quer viver a mesma coisa, ninguém quer viver todo dia a mesma coisa. Mas ela vivia a provocar a Ana quando ela ia na casa do Senhor. Quem gosta de provocar os filhos de Deus é o diabo. Quando você está
fazendo, montando a sua vida diariamente com Deus, indo na casa do Senhor, ouvindo a orientação de Deus. E quem gosta de zombar, ridicularizar, quem gosta de provocar é o diabo, né? É o diabo que fica ali, com aquelas guerrinhas, né, de criancinha, né? O diabo é dessa forma, ele gosta de ficar querendo cutucar, né? Já viu a criança brigando, não pode se encostar, fica cutucando, a outra fala, ai, para, sai daqui, ah, mãe. Então, exatamente é o inimigo, é o diabo que usa as pessoas para agir com essa infantilidade. E assim acontecia aqui com Penina, com a Ana, né? E a Ana, sabendo que todo dia era a mesma coisa, tocava na ferida dela e ela caía sempre na mesma estratégia do inimigo e não comia. Então era a felicidade de Penina ver as reações dela, de vê-la triste, magoada. E nós sabemos que quem que gosta de ver isso é quem? É o diabo. É o prato cheio para ele, né? O inimigo, ele se sacia de ver a tristeza, né? De fazer ela chorar, viver oprimida, né? É um diabo que não gostava de ver ela ir para frente. Queria sempre que ela estivesse andando para trás. E assim, quem prevalecia era a Penina, feliz, rindo do momento dela, né? Zombando. E a Elcana ali, né? De repente nem estava vendo tanto, porque ela fingiu uma coisa que não era, né? Na frente de Elcana, mas quando a Elcana não estava, era aquele sofrimento, aquela tormentação toda, né? E nem ele estava entendendo porque você está triste. Ah, porque você está triste? Porque não estava vendo aquelas picuinhas todas acontecendo, né? Tava tudo em oculto, né? Então perguntava ao Elcana, seu marido, por que você não está comendo? O que está acontecendo? Que tristeza é essa que você não fala? E ela não falava, né? Mas certa vez, estava dizendo aqui, né? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Então aqui já vamos para uma parte boa, né? Que agora não vai ser mais a mesma coisa, tá? Vai fazer a diferença aqui. Um coração quebrantado, Deus não resiste, né? Então vamos ver aqui um coração que estava cansado e que começou a se expressar para o Senhor. Ana estava muito angustiada, ela chorava sem parar enquanto orava o Senhor, né? Ou seja, o Senhor estava enxugando já as lágrimas de Ana. O Senhor estava colhendo as lágrimas de Ana, as orações de Ana. Todas elas estavam sendo escritas no livro de Deus. Mel, vai entornar o suco aí. No livro de Deus. E Deus estava ali ouvindo ela. Pois todo aquele que pede recebe. Ela estava expressando o sentimento dela. E em seguida ela fez um voto para o Senhor, né? Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, responderes a minha oração, deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Então ela fez um voto, fez sentido, né? O que eu quero é para glorificar o Senhor, para o benefício do Senhor, para que seu nome seja exaltado, glorificado, né? Então, é o meu desejo. Eu quero que o Senhor abra minha madre, né? Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, ele observava, viu que seus lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Então você vê que é um lugar de oração, um lugar onde as pessoas têm que estar ali buscando a Deus, que estão ali para se curvar, e ela já foi mal vista ali, né, na casa de Deus, porque ela estava orando ao Senhor. Mas só que os lábios dela mexiam e o sacerdote ali já estava interpretando ela como uma mulher embriagada, né? Pois com certeza o Eli já conhecia ela, porque ela sempre ia lá na casa do Senhor, e o marido dela oferecia o sacrifício lá por elas, né? Então achava que ela estava bêbada, ou seja, aqui na casa de Deus não é um lugar onde a pessoa está bêbada. A pessoa, ali é o lugar onde a pessoa tem comunhão com Deus, fala com Deus. Até ele estava interpretando de maneira errada, porque também não estava bem, né? Ele deveria de conversar com ela, de perguntar como que estava, mas só que ele já olhou julgando, né? Então, se ela fosse outra, o que ela ia fazer? Ela ia começar também a agir conforme ele estava agindo. Se ele estava com aquela malícia, ela também ia agir também, não aceitando, pensando aquilo dela. Mas só que ela estava tão centralizada, ela estava ali tão envolvida com Deus, que
ela não levou isso para o lado pessoal, né? Até quando vai se embriagar? Ou seja, estou aqui derramando o meu coração no altar de Deus. Esse homem está dizendo que até quando eu vou me embriagar? Que negócio é esse? Eu já estou ouvindo já essa importunação na minha casa, ainda tem que ouvir aqui na casa do Senhor. Já sou zombada demais na minha casa, agora tem que ser zombada na casa do Senhor, né? Em outras palavras. Como que é isso? Ou seja, o diabo estava querendo que ela perdesse a bênção dela já ali depois do finalzinho da oração. Você vê que até a boca o sacerdote o inimigo estava usando, porque era de ordem espiritual. Então, se observar e se ficar atento é importantíssimo para nós, para não deixar o inimigo roubar a nossa bênção, né? Então, ele disse assim, ó, até quando você vai se embriagar, disse ele, larga esse vinho. Ou seja, sacerdote, você está vendo um vinho aqui na minha mão? Você está vendo eu fazendo alguma coisa de errado? Você não está vendo eu orando aqui? E por que você está dizendo essas coisas, insinuando isso? Ana respondeu, meu senhor, eu não bebo vinho, mas nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Eu sou uma mulher profundamente triste. Ou seja, estava ali para acolher, mas estava ali mais para julgar do que para ajudar. Mas precisou ela dizer que ela não estava embriagada para que ele pudesse, né, dar a bênção para ela no final, né? Não pense que eu sou uma mulher sem caráter, né? Ou seja, mesmo se ela tivesse, ela estava ali para buscar Deus e ser liberta. Ele não deveria de agir assim com ela, não é verdade? Então, você vê como o inimigo usou as palavras dele, né? E ela também nem deixou isso ir mais a fundo no coração dela, que também senão ela ia viver, ia sair dessa oração toda que ela fez, o clamor a Deus, não ia valer de nada, porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, a vida já estava brotando depois dessa oração, mas o inimigo veio para tentar tirar, né, naquele momento a bênção dela. Mas ela ali foi sábia, Deus não deixou ela perder a bênção dela e caiu por terra o diabo, que foi de ordem espiritual, né? Estava usando ali, essa estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição, né? Então, nem muitos vão entender o seu problema, mas muitos vão querer julgar, interpretar de maneira errada, porque o que está diante dela, né, é enganoso, porque não foi isso que o Senhor falou para Samuel, né? Já é outra casa, que ele foi lá ungir a Davi, que ele não deveria tentar para que está diante dele, porque os olhos são enganosos, porque o homem vê o que está diante dele, ele olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. E naquele momento pode-se dizer que até o sacerdote, ele não estava bem, né, para interpretar e já com as suas palavras já dizer que para ela largar o vinho, nem o vinho na mão estava vendo, né, e já estava dizendo algo para entristecer ela. Não foi sábio nas suas palavras, né? Ele tinha que perguntar o que estava acontecendo, está tudo bem? E tentar entender, não ir de forma errada como ele foi, né? Então, o erro aqui foi dele, mas graças a Deus ela não se perdeu aqui, não ficou dialogando com o inimigo, porque o inimigo estava usando ali os lábios dele. E nesse caso, vá em paz. Então, já que teve a paz, amém. Ela recebeu essa paz, né? Que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Amém. Já em outras palavras, eu já saí daqui com a bênção, porque Deus ouviu a minha oração. Mas se está me desejando a paz, receba essa paz vinda de Deus, né? Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou, começou a se alimentar novamente e seu rosto não estava mais triste. Então, quando ela foi para casa, né? Ela foi diferente, o semblante dela já não era triste. Chegou em casa, ela começou a comer. E a Penina de olho na reação dela, gente, como é que ela tá, hein? Tá diferente, não tá triste, voltou da casa do Senhor, tá comendo, o que que tá acontecendo? Ficou estudando ela, ficou olhando, observando o comportamento dela. E tá acontecendo alguma coisa, hein? Deixa eu observar para mim descobrir o porquê ela não tá triste, porque ela agora tá comendo, que ela não come, né? Então, deixa eu observar ela aqui, né? Então, você vê que o inimigo já estava estudando ela, alguma coisa está de errado. Então, quando o inimigo vê que a felicidade bateu no seu coração,
ele já fica desesperado, porque o intuito dele é de ver você sofrendo, padecendo, né? Felicidade, é o alimento do inimigo, né? Então aqui ela já estava comendo. Você vê como é que uma pessoa normal, ela age, ela fica, né, no seu dia a dia. Ela come, ela se alimenta, ela, ela que tem Cristo, tem a alegria do Senhor, tem luta, tem adversidade, tem, né? É claro que ela vai chorar aos pés do Senhor, mas na presença de Deus, tudo é derramado, tudo é exposto para o Senhor. Porque se não for exposto, a pessoa vai viver com uma carga pesada nas costas, né? Então, quando entrega, você fica mais leve, né? Então, ela estava vivendo uma vida com normalidade, uma vida que não é normal, já de depressão, no caso que ela já estava praticamente vivendo, não estava tendo vida com qualidade, né? Ela agora estaria vivendo uma vida com qualidade porque o perfeito estava começando a trabalhar. A fé dela foi colocada em ação, né? E agora a causa dela estava na mão de Deus, o propósito foi feito e Deus iria honrar a fé dela, né? Então, para você ver o quanto houve, né, de humilhação, de vergonha, para chegar até esse momento, né? Porque o inimigo já sabia no mundo espiritual que a bênção, a promessa de Deus seria algo grande na vida de Ana, mas ele tinha que atrapalhar e com isso até com os contra, Deus estava trabalhando para trazer benefício para ela no mundo espiritual, né? Então Deus, ele trabalha dessa forma, né? Também. Então, não sou malefício, estou com 5% aqui no meu celular, mas eu vou conseguir terminar a gravação. Então, não teve somente malefícios, teve benefícios, porque essa situação fez com que ela fosse com vontade para a presença de Deus, que invocasse a Deus ali com mais entusiasmo, né? Então, Deus, ele viu o coração da Ana. Deus também tem ouvido e visto você, tem observado você. E quando você vai ao encontro dele, você é acolhida, você é ouvida. E pode ter certeza que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Pois todo aquele que pede vai receber. Tem que ter fé, tem que confiar no Senhor, né? Eu sei que os dias são maus, difíceis, mas o nosso Deus prometeu estar conosco, está de mão dada conosco e fazendo a gente passar esses processos, porque o nosso Deus, ele passou com Jesus aqui na terra de mão dada, pode-se dizer. Estava com ele, guardando, livrando, e só largou por um período porque ele tinha que passar pelo processo da cruz. E dessa forma, foi ali que ele sentiu falta, né? Mas depois ele ressuscitou e ele está sentado à destra de Deus. Então, ele nunca esteve sozinho nesse processo de libertação da humanidade, né? Deus estava com ele. Nosso Deus está conosco enquanto estamos com ele. Ou seja, se tivermos unido a ele, vamos tornar um só espírito com ele. Se permanecer no Senhor, vamos ter grande chance de não se desviarmos, de poder contemplar as maravilhas dele, né, de poder seguir com os propósitos dele. E nós estamos vendo aqui que a alegria dominou esse coração. A tristeza estava ali dominando e agora não dominaria mais. O que você quer, Mel? Um copo? Não dominaria mais. Então a palavra de Deus, ela vai trazendo aquela confiança em nosso espírito. E quando você também ora com fé, usando ela, você se sente seguro, você sente paz porque entregou. E foi isso, depois que entregou, orou, ela confiou agora no Senhor. Ela agora está andando com paz, a certeza que agora é Deus. E ela está confiante na resposta de Deus. Ela creu que foi ouvida. E pode ter a certeza que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, porque ele é o grande realizador de sonhos. Os planos dele jamais podem ser frustrados na minha e na sua vida. Amém? Tente ver desse lado, né? Não para o lado só negativo. Tente olhar para o lado benefício do amadurecimento que Deus fez no decorrer dessa caminhada.
Não permita que a tristeza roube a sua paz, tire você da presença do Senhor. Porque Deus jamais é visto a quem Ele não permite. Eu estou, mas vai ter que sair aprovado. Então aceite esse processo, aceite e vença no nome de Jesus. Tudo pode ser mudado através da oração. Essa situação mudou, porque houve um clamor, houve uma oração sincera e Deus aí ouviu. Amém? E não vou me estender muito, mas Deus, Ele quer sanar esse problema, Ele quer trazer vida para você, Ele quer trazer, né, a paz que o mundo não dá e que não é conquistado em lugar nenhum, em nada, somente na presença dEle. Você é saciada, você é preenchida em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, mas desde já agradeço. Tem vídeo lá no canal, dá um pulinho lá e seja abençoado. E mais tarde estarei aqui, gravando o versículo do dia. Fique na paz. Tchau, tchau.